Olá, bom dia! Hoje é dia 30 de maio, bem-vindos à nossa meditação no livro de Apocalipse. A partir de hoje eu gostaria de então entrar no assunto do livro e nós vamos ver então as diferentes partes deste livro. E a primeira coisa que você tem que fazer é ler o livro. Vamos constatar uma coisa importante, é que os primeiros 3 capítulos estão falando, então, de Cristo e de sua igreja. Nós vamos analisar esse texto, mas antes eu gostaria de, então, mostrar para vocês o que está acontecendo aqui nesses 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. A partir do capítulo 4, a gente percebe que é uma mudança. Possivelmente por isso que colocaram aquele capítulo ali, que dividiram o livro naquele momento e colocaram o capítulo 4 lá onde ele está hoje. Vamos ler então o primeiro texto em Apocalipse capítulo 1 e o verso 20. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então você vai deparar então com esse número 7, que vai aparecer muitas vezes no livro de Apocalipse, em se tratando da igreja, mas também, principalmente, da pessoa de Cristo Jesus. O número 7 vai ser imitado pela besta, mas é apenas uma imitação. Este 7, então está falando de uma plenitude aqui. Se há 7 líderes das igrejas, há 7 igrejas também. Estas igrejas representam a igreja de Cristo em todo o tempo. E você vai ver aqui neste livro que o texto vai falar do Cristo quando ele veio pela primeira vez e do Cristo quando ele vem pela segunda vez. Segundo o ensino de Cristo Jesus e o ensino de Paulo, ele vem uma outra vez. Ele não vai vir muitas vezes. Ele vem uma última vez, que Jesus chama de último dia no livro de João. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz: e de Cristo, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja dada àquele que nos ama e que nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Primeira vez que ele veio para nos libertar através do seu sacrifício. Então a gente vai colocar aqui o nosso ponto de partida desta história de Apocalipse. Ela vai falar do Cristo que veio para salvar e depois ela vai falar do Cristo que veio para julgar e para reinar com seu povo pelos séculos dos séculos. É assim que a gente então vai dividir este livro de Apocalipse. Porque já decidimos, ao lermos o livro, decidimos que o livro não fala do fim do mundo. Fala também do fim do mundo, mas é a revelação de Jesus Cristo. O próximo e último texto se encontra em Apocalipse 1 e verso 7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então aqui está a divisão do nosso livro. Ele veio para nos salvar, veio para nos redimir, e, no final, ele vai voltar para que possamos estar com ele para sempre. Como ele diz aqui, ele vem com as nuvens do céu. Quando Jesus estava subindo ao céu, na Ascensão, né, que a gente acabou de comemorar aqui na França, quinta-feira da Ascensão, é um dia feriado aqui na França, acredite se quiser. Um país que nem mais crê em Deus, a maioria das pessoas não crê em Deus, eles vão festejar Páscoa, Ascensão e Pentecostes também, que é feriado, né? Daqui a 50 dias, nós vamos então, 40 dias, nós vamos então estar... O que estou falando aqui? Aqui em breve a gente vai estar comemorando então, que são 50 dias depois de Páscoa, 10 dias aproximadamente depois da Ascensão, e nós vamos estar comemorando Pentecostes. Aqui na França, inclusive. Feriado aqui. E olha que interessante, Jesus vem como redentor e depois vem como juiz, quando ele virá nas nuvens. E eu estava dizendo, no livro de Atos, no capítulo 1, os anjos que estão lá, quando Jesus sobe ao céu, os discípulos ficam ali atônitos
E aqueles anjos vão dizer, da mesma forma que vocês o viram subir, vocês vão ver este Senhor voltar quando ele vier nas nuvens da sua glória, como diz o Cristo Jesus. Então aqui em Apocalipse está bem claro, ele veio para nos salvar e depois ele vem como para reinar nas nuvens dos céus, e todos os olhos vão contemplar este Senhor. Então é assim que a gente divide o livro de Apocalipse, que eu gostaria de propor para vocês. A história de Cristo e as 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, a totalidade da igreja de Cristo, que vai desde da morte, da ressurreição e do nascimento da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, até o dia em que Jesus voltar de novo. Que Deus te abençoe, leia o livro, leia cada parte do livro, aquilo que você não entendeu, você escreve num caderno, né, com os números, todos esses números, aí você vê que os números se repetem, mas você já tem uma dica, a dica que ele nos dá aqui no capítulo 1, verso 20, as 7 estrelas, os 7 candelabros representam as 7 igrejas de Cristo Jesus, que vão ser descritas aqui. São 7 igrejas que existiam, na verdade, que existiram na época, mas nós cremos que elas representam a totalidade da igreja de Cristo em toda a história do cristianismo. Que Deus nos abençoe.